Olá, você se lembra das aulas sobre a independência do Brasil? Aos nossos olhos de criança e até de adultos, parecia um gesto intempestivo, um rompante de um príncipe destemperado. Estudos mostram, no entanto, que a ruptura dos laços que uniam Portugal e América começou, na verdade, já com a vinda da família real portuguesa para o Brasil em 1808. Agora, o historiador Luiz Carlos Vilauta se detém sobre este período, de 1788 a 1822, para detectar, como por uma lente de aumento, o cenário de desagregação que levaria à separação entre Brasil e Portugal. E também o que permanece até hoje desse momento tão longínquo. Professor Vilauta, parece que você teve umas incursões na área assim, das economias, das engenharias, depois optou por história. O que te levou a gostar da história, vamos dizer assim? Bom, eu desde pequeno eu queria ser engenheiro, né? A escolha profissional da gente tem muito a ver com a família, com o prestígio social. E na minha época de infância e adolescência, a engenharia tinha um grande prestígio. Mas quando eu era adolescente na década de 70, né, e aí o Brasil passava por um momento de transformação política, era o final da ditadura e com o movimento pela redemocratização do país, né, eu passei a ler jornais alternativos, passei a ler o Pasquim e passei a ter um grande interesse pela política, pela história, né? E na época despontava como uma figura de destaque no cenário político, de destaque menor, um sociólogo que foi candidato a senador por São Paulo. Eu sou paulista, morava em São Paulo. E eu o admirava muito, ele falava muito bem, e aí me surgiu a ideia, eu quero ser como ele. O sociólogo era... O sociólogo é o Fernando Henrique Cardoso, não é? Digamos assim, de alguma maneira, ele foi o responsável, assim como o Pasquim, as minhas leituras, e o momento político vivido em fins da década de 70 e início da década de 80, pela minha escolha pela história. Interessante. Eu nunca imaginei que o Pasquim pudesse influenciar alguém assim para tomar um rumo profissional na vida. Interessante, olha, né? Para mim teve uma influência enorme. Né? Eu uma era leitura fã, muito iconoclasta, né? Era, mas adorava o Jaguar, o Fausto Wolff, o Ziraldo, quer dizer, eram figuras assim com as quais eu me encantava enormemente. E adorava esse lado iconoclasta e contestador deles. Interessante que era isso, era uma leitura extremamente crítica, né, do momento brasileiro, Sim. do regime militar, dos costumes. Crítica né? de tudo, né? Crítica em relação a tudo. E veja, eu não peguei aquela célebre capa do Pasquim com a nossa atriz belíssima que morreu naquele acidente. A Leila Diniz. A Leila Diniz, enfim, ela era muito criança quando aconteceu isso, mas eu peguei depois, né? Mas eu fui profundamente afetado pelo Pasquim e pelo FHC. Interessante, né? Agora, você, tendo se formado em História, daí a história é um mundo muito amplo, né? Tudo é amplo, mas a história, então, história antiga, história moderna. Para que lado que você foi? Olha, desde logo, eu gostava de história colonial, história do Brasil colonial. Por quê? Eu não sei, é uma questão de preferência e talvez por ser um mundo bastante diferente do hoje e, ao mesmo tempo, não é, com algumas proximidades em relação ao hoje. Proximidades que talvez hoje eu seja capaz de detectar muito mais do que quando eu comecei a me interessar pelo estudo da história do Brasil colonial. Porque aquilo era um mundo tão diferente, as capitanias hereditárias, os indígenas. Havia uma questão muito diferente, que é a questão da escravidão, não é? Quer dizer, como instituição, a escravidão que perdurou para além do fim do período colonial, que só foi extinta em 1888, quer dizer, no período imperial, e era uma marca desse período, não é? Mas o curioso é que, se você observar
algumas imagens pintadas pelos artistas franceses, inclusive o Debré, que está aqui, não é? Sobre o Rio de Janeiro, sobre a cidade do Rio de Janeiro. E se você for ao Rio de Janeiro hoje, você vai encontrar os herdeiros dos escravos e daqueles que viviam excluídos da sociedade, andando pelas ruas nas mesmas condições de exclusão ou em condições de exclusão similares, não é? Então, parece que certas coisas permaneceram, né? Permaneceram da colônia aos dias de hoje. Interessante que algumas pessoas falam, até de uma forma um pouco jocosa, assim, contra cotas, por exemplo, né, nas universidades, que a gente não tem que ficar pagando eternamente tributo histórico. Eu acho que a gente tem que pagar tributo histórico mesmo. Nós temos uma dívida imensa. Nós temos uma dívida imensa com aqueles que tiveram ascendentes escravos. Quando houve essa discussão a respeito das cotas, a minha posição inicial foi ser contra as cotas raciais, né? Mas, olha, eu confesso a você que eu fui dobrado e convencido e, com a aplicação delas, eu sou totalmente favorável, não é, às cotas, tanto para alunos de escolas públicas como cotas ditas raciais. Eu só temia um pouco que esse modelo, como vem dos Estados Unidos da América e como a nossa configuração social não é exatamente a mesma dos Estados Unidos, que isso pudesse trazer grandes distorções, mas eu acho que não. Como professor universitário, eu posso dizer para você que as cotas trouxeram uma inúmera contribuição. Você vê na sala de aula? Eu vejo na sala de aula. Eu vejo na sala de aula. Vejo na sala de aula. Quer dizer, não é apenas admitir que aquele que seja pobre tenha acesso à universidade pública, que é a universidade de melhor qualidade, mas também aquele que tenha um ascendente que venha da escravidão. Não é? Eu acho que isso é legítimo. Né? Perfeitamente legítimo e é algo que tem que ser continuado. E outra questão, professor, porque eu fui jornalista há muitos anos e até se fala, né, às vezes, que o jornalista é um historiador do imediato, né? O que você publica hoje, amanhã pode ser material histórico, né? Assim, e há uma discussão muito forte se existe fato ou não existe fato, ou se tudo é narrativa. Qual que é a sua posição em relação a isso? Que é uma questão que divide os historiadores. Sim. Então, olha, vamos pegar aqui, né? É claro que existe uma dimensão processual na história, existem fatos que independem daqueles que são os seus futuros narradores, jornalistas ou historiadores, ou mesmo políticos, ou mesmo homens comuns, tá certo? Mas é importante, então, que a gente perceba que há essa dimensão. Uma dimensão que independe do sujeito, que é o sujeito que escreve sobre, que pensa sobre, o sujeito cognoscente, tá certo? Mas, alguma coisa aconteceu. Alguma coisa aconteceu. Então, vamos pegar um exemplo concreto. Nós estamos aqui num quadro que, no meu entendimento, é um quadro de golpe de Estado, golpe midiático, judicial, parlamentar contra a presidente Dilma Rousseff. Né? No entendimento de outros, é um impeachment, não é? Agora, de qualquer forma, em 2013, 2014, quando aconteceram aquelas manifestações, a gente já percebia que isto era uma possibilidade inscrita no terreno dos fatos, não é? Então, há uma coisa que independe um pouco aqui do sujeito que está estudando, não é? A gente percebia que havia essa tendência. Agora, por outro lado, aí vem a parte do observador, não é? Os historiadores, já falei para você, eles se dividem, embora haja uma preponderância no entendimento de que se trata de um golpe de Estado, não é? Há outros historiadores que dizem que não, que é um impeachment normal, previsto como de acordo com a legislação brasileira, não é? E aí, então, você tem essa dimensão que envolve o sujeito que estuda a história, que se debruça sobre a história, com suas categorias, com suas formas de classificação, com seus interesses, não é? na apreensão, na compreensão desse processo e desses fatos. E aí, uma mesma coisa, quer dizer, a retirada temporária, por enquanto, da presidente Dilma Rousseff do poder de decidir, não é? Pode ser tido por alguns como golpe e por outros como impeachment, não é?
os historiadores do futuro vão poder pensar sobre isso. E vai ser interessante, porque se eles consultarem os jornais brasileiros, eles vão perceber que o quê? O que tem na mídia brasileira? Impeachment. E o que tem na mídia internacional? Golpe. Eles vão ter que decidir, né, então? E aí você percebe uma outra coisa, não é? Os testemunhos que o passado nos lega, os testemunhos não são neutros. Eles têm a ver com os interesses daqueles que produziram esses testemunhos. Né? E a mídia nacional, ela é uma mídia oligopolizada, é uma mídia que tem uma orientação de direita ou de centro-direita, e essa mesma mídia, em 64, ela falava de Revolução de 64. Essa mesma mídia que hoje fala em impeachment, né? Ela falava em Revolução de 64. Não fala mais. Depois que ela mudou, depois que o Globo se penitenciou em relação ao apoio ao golpe e à ditadura, né? Talvez o Globo, daqui a uns 15, 20 anos, venha lamentar a posição que tomou em relação a esses acontecimentos últimos. Quem sabe? Não sabemos. Né? Vamos fazer, então, um intervalo e voltamos daqui a pouco já falando sobre o livro do professor Luiz Carlos Vilauta.